Segundo pilar para a gente analisar aqui são os sonhos. Você se deu uma nota aí para quanto você está tendo aí de sonhos na sua vida e realizando principalmente os seus sonhos. Porque muitas vezes a gente vive uma vida automática e esquece que a gente também tem que viver sonhos, né? E os sonhos nos alimentam. Imagine como seria você falar dos seus sonhos para uma pessoa num encontro. O olho brilha, a vibração é outra, né? Quando a gente está falando de sonhos, eu quero que você tenha essa vibração, que você alimente isso dentro de você, porque olha só, sonhos todos nós temos. O que acontece é que muitas vezes nós ocultamos, não damos voz, nós abafamos de alguma forma esses sonhos, pensando assim, eu não mereço, não vai dar tempo, eu não tenho dinheiro para isso. É por isso que eu quero que você tenha pequenos ou grandes sonhos, pequenos e grandes sonhos, né? De todas as formas possíveis, para que você alimente e viva os seus sonhos. E que você leve isso para quando você estiver num relacionamento também. Muitas vezes as mulheres falam pra mim, Luísa, eu não sei nem o que conversar no encontro. Se eu sou uma pessoa que eu tenho sonhos, eu já tenho muito assunto para conversar no encontro, ao longo dos encontros, no WhatsApp, durante o relacionamento, né? E não pode de forma alguma abandonar os sonhos quando estiver num relacionamento. É claro que quando a gente está num relacionamento, a gente negocia, porque às vezes o outro tem sonhos também e não dá para trabalhar no sonho dos dois ao mesmo tempo. Às vezes vai ser preciso focar no sonho de um para depois focar no sonho de outro. Isso é negociar, né? Isso é saudável, mas abandonar sonhos dentro de um relacionamento não é saudável. A gente tem que lembrar que um homem se apaixona por nós também por esses sonhos que nós temos, né? Só que quando a gente abandona isso, também quando a gente abandona aquela pessoa que a gente era, aquelas coisas que a gente gostava, a gente deixa de ser interessante para aquela pessoa. Porque a gente é interessante por tudo que nós somos. Pelas coisas que gostamos, pelas coisas que falamos, pelas coisas que valorizamos, pela nossa aparência, pela nossa forma de falar, pelos sonhos que temos. Tudo isso é um pacote completo que é considerado, que é levado em consideração quando duas pessoas estão se conhecendo. Você também se apaixona por um pacote do lado de lá. Imagine se esse homem, com o tempo, isso não é um comportamento muito comum dos homens, é mais comum das mulheres, mas vamos imaginar aqui que você conheceu aquele homem cheio de projetos, aquele homem que faz e acontece, e que te leva para jantar, e que não sei o que, e que nananã, e com o tempo ele vai fazendo o quê? Ele largou o emprego. Ele não sai com os amigos dele. Ele não tem assunto, ele não tem nada pra falar comigo. Nossa, ele não conversa sobre nada. Toda vez que eu pergunto pra ele alguma coisa, ele fala, não, nada. Imagine se fosse assim, sabe? Então, você provavelmente também perderia o interesse por aquele homem, sabe? Porque é um pacote. Então, não perca seus sonhos, não deixe de lado os seus sonhos, e para isso nós vamos fazer uma atividade prática também. Eu convido você a ter um caderninho dos sonhos. Eu tenho o meu. Cadê meu caderninho dos sonhos? Eu tenho um caderninho dos sonhos que eu vou mostrar aqui para você. Esse aqui é meu caderno dos sonhos, né? E aqui eu coloco tudo que eu penso, assim, por exemplo, eu tenho muita vontade de participar de um evento presencial do Tony Robbins, por exemplo. Então, tá aqui. Aqui tem esse meu sonho. Mas tem também aqui, por exemplo, ter um Babyliss grande. Sabe aquele Babyliss que é ele é um cano assim, né, comprido, sei lá que nome que dá pra isso. Eu não tenho aquilo lá, eu gostaria de ter, então tá aqui também. Se falar assim, esse não é um dos sonhos mais caros do mundo, né? Então, tem um sonho aqui também que é ler um livro por mês. Sei lá quando que eu vou conseguir fazer isso, mas gostaria de conseguir fazer isso. O que mais que tem aqui? Tem um jogo de tabuleiro, sabe jogo de tabuleiro? Eu tinha muita vontade de ter um jogo e não sei, eu parava pra pensar nisso e tal. Por fim, um dia, aleatoriamente, um pessoal veio aqui em casa, uns amigos nossos, eles trouxeram esse jogo. Eu falei, cara, que jogo legal é esse que eu quero ter? Fui lá e comprei. Bom, sonho realizado. Então, gente, tem de tudo aqui, Fazer uma tatu assim, assado, uma tatuagem, né? Então, tem várias coisas aqui. É isso que você vai fazer. Como funciona esse caderno? Você vai fazer três
fileiras no seu caderninho. Eu vou fazer aqui para mostrar para você. Porque na primeira fileira, o que você vai fazer com a primeira fileira? Você vai colocar o que é o sonho. A segunda fileira é a data em que você está colocando esse sonho ali no papel. E a terceira fileira você só vai preencher quando esse sonho se realizar. Você vai preencher com a data da realização do sonho. Então ela vai ficar em branco até que o sonho seja realizado. Espera aí que eu já estou fazendo o meu aqui e mostro para você. Ó, basicamente, o que você vai fazer é isso aqui. Nessa primeira fileira, você vai escrever o sonho em si. Quero conhecer a Austrália, por exemplo. Aí aqui você vai colocar o quê? A data de hoje. Eu tô colocando hoje, esse sonho hoje no papel. Então eu vou colocar a data de hoje. E aqui vai ficar em branco. E eu só vou preencher, aqui é data também, mas eu só vou preencher depois que eu for para a Austrália. Então depois que eu for para a Austrália, eu posso preencher com a data que eu fui. Legal? Então, essa é a ideia do caderninho dos sonhos. E por que tem um caderninho dos sonhos? Gente, porque o universo te ouve. O universo, tudo que você diz, o universo tá ouvindo. E ele tá te entregando. Se você é dessas pessoas que é pessimista, que reclama, que fala um monte de coisas ruins, pode saber que tem coisas ruins acontecendo na sua vida. Por quê? Porque o universo entende que é isso que você quer. Então, te entrega mais disso aí. Essa é uma das razões que muitas pessoas que falam de PNL, né, programação neurolinguística e muitos outros profissionais, também quem fala muito de física quântica fala disso, convidam a gente a mudar algumas das nossas falas, né, algumas palavras que a gente fala para nós mesmos. Por quê? Porque quando a gente fala, essa palavra tem força e o universo ouve e vai te entregar mais disso. E substitua aqui, se você é uma pessoa religiosa, substitua o universo por Deus, né? Por aquilo que você acredita, pela pessoa que você acredita, o seu anjo da guarda. Quem for vai te entregar mais disso aí. Então, por exemplo, aquelas palavras que a gente fala assim, ó, um assunto puxando o outro, né? Ah, isso eu não consigo. Isso aí não consigo. Isso tem força. Então, em vez de não consigo, utilize isso eu ainda não fiz, mas me proponho a fazer, a experimentar e vou conseguir. Então é uma forma diferente de você falar, né? Então, quando a gente coloca aqui no papel, a gente está colocando, primeiro, a gente está dando voz a esse sonho. A gente está se ouvindo e está mostrando para o universo o que a gente quer. É importante que tenha clareza, né? Aí tem algum cuidado de falar assim, quero um amor. Vamos ser mais específicas, tá? Ao colocar esses sonhos aqui. Vamos ser específicas. E aí, ó, algumas pessoas têm dúvida nisso aqui. Ah, eu tenho que colocar a data de quando isso vai se realizar? Não. Lembra, são 3 colunas. A primeira coluna é para o sonho. A segunda coluna é para a data em que você está colocando aquele sonho no papel. E a terceira coluna é uma coluna de data também, mas é a data de quando efetivamente se realizou o sonho. Então a terceira coluna vai ficar em branco até que o sonho se realize. Aí sim você vai preencher. Né? Vocês viram aqui que o meu tem alguns que tem ó, aqui, por exemplo, no meu, tem a primeira coluna, a segunda com a data que eu preenchi e aqui só alguns preenchidos, tá vendo? Porque nem todos se realizaram ainda. Estão em fase de realização, aí o universo tá elaborando, tá deixando o pão prontinho ali para me entregar. Não sei lá porque eu falei em pão, né? Mas porque pão tem aquela coisa de você fazer a massa, preparar, colocar para crescer, depois colocar no forno. Então eu sei que os meus sonhos estão aí no forno. O universo tá me preparando para os meus sonhos. E o outro convite que eu quero fazer para você é o seguinte: você vai parar tudo que você está fazendo agora, tudo, usar esse caderno aí ou uma folha de papel até maior se você quiser e puder, para fazer o desenho da sua vida divina, tá? Pega lápis de cor, se você tiver lápis de cor, giz de cera, canetinha colorida ou então caneta vermelha, azul, preta, se você tiver. E eu quero que você agora desenhe no papel qual é a sua vida divina. Então eu te convido para poder, antes de fazer esse desenho, né, a fechar seus olhos um pouquinho, acalmar seu coração, ficar num clima mais leve, num clima mais relaxado.
E se você tiver de olhos fechados, pode ficar tranquila que eu não vou gritar, não vou te assustar, não vai acontecer nada aqui, tá? É só pra gente fazer uma visualização. Vai concentrando a sua atenção para a sua respiração, para que você possa estar totalmente presente e envolvida aqui nesse nosso exercício prático. E nesse momento eu quero que você visualize qual é a vida perfeita que você imagina aí para você. E aqui entenda perfeito, não é perfeito que não tem erro, perfeito que, nossa, todo mundo vai ter inveja de mim. Não, ele é perfeito para você, né? E perfeito, não existe certo e errado, não existe um padrão. Não é o padrão do filme de romance que a gente vê ali, não. É aquilo que atende a você, as suas necessidades. Não tem certo, não tem errado, sem julgamento nenhum. Eu quero que você pare então para pensar um pouquinho nisso. Feche seus olhos, se imagine onde você está, com quem você está, quais as cores que você vê ao seu redor, o que você está fazendo aí. Perceba você nesse ambiente, perceba como você está feliz de estar aí onde você está, fazendo isso que você está fazendo, no seu lugar preferido. Se você de repente não tem tanta facilidade para visualizar, não tem problema nenhum, você pode só ouvir a minha voz e sentir o que eu estou falando, sem visualizar. Mas imagine que essa vida o universo vai te entregar daqui a pouco. Ela está pronta para você. Tá no forno, tá quase saindo ali. Mas o universo só precisava de um pouquinho mais de clareza. E agora você está trazendo essa clareza para o universo. O que você está fazendo? Será que você está viajando o mundo? Será que você está em outro país? Será que você está numa festa? Ou dentro de casa? Ou numa praia? Onde você está? Será que você está tomando um vinho? Ou você está conversando com outras pessoas? Como você está vestida? Quais são as cores que tem aí nesse ambiente onde você está? Eu quero que você visualize isso e coloque nesse ambiente aí onde você está coisas que você goste. O que você pode colocar aí pertinho de você, na sua frente, do seu lado, talvez itens de decoração, mesmo que não combine com o ambiente, não tem problema. Eu quero só que você deixe esse ambiente com a sua cara, do seu jeitinho. Deixe então esse ambiente do jeitinho que você gosta, com elementos que você gosta, para que você se sinta bem confortável nele. Saiba que esse ambiente está sendo criado para você. Você vai viver isso muito em breve. O universo vai te entregar isso. E aos pouquinhos, quando você se sentir confortável, eu quero que você vá voltando aqui para o nosso encontro, para a nossa aula, abrindo seus olhos. E aí sim, agora, com essa imagem na cabeça, você vai fazer o desenho da sua vida divina, da sua vida maravilhosa, da sua vida incrível. A vida que você mesma vai criar para você, ao realizar todos esses sonhos que você está colocando no seu caderninho. E essa lista do caderninho pode crescer todos os dias, não tem problema. Legal?